A chuva começara antes do anoitecer, fina e persistente, desenhando caminhos prateados nas janelas altas da mansão Avelar. Yara Valença permaneceu alguns segundos diante do espelho do lavabo, uma das mãos apoiada sobre o ventre de 7 meses, enquanto controlava a respiração. O vestido verde escuro escondia o inchaço dos tornozelos e realçava a serenidade de seu rosto, mas não apagava o cansaço acumulado nas últimas semanas. Do salão principal vinha o som de taças, risadas treinadas e discursos sobre tradição, honra e prosperidade. Ela sabia que aquela noite não seria apenas a comemoração dos 60 anos do Grupo Avelar. Havia 3 dias, Caetano evitava encará-la diretamente, respondia com frases curtas e dormia no escritório sob o pretexto de revisar contratos. Celina, sua sogra, alterara a disposição dos lugares à mesa e colocara Yara longe do marido, entre parentes que mal disfarçavam o desprezo. Túlio circulava pela casa com uma satisfação nervosa, apertando o telefone a cada poucos minutos. Todos pareciam esperar por alguma coisa. Yara apenas não sabia quanto daquilo já havia sido planejado. Ao retornar ao salão, ela encontrou mais de 30 convidados reunidos sob o enorme lustre de cristal. Eram membros da família, diretores antigos, advogados e parceiros comerciais que conheciam o valor de cada sorriso. No centro, um painel exibia fotografias de obras, pontes e edifícios erguidos pelo grupo ao longo de 6 décadas. A imagem projetada era de solidez. Yara, porém, sabia que sob aquela fachada havia números que não fechavam. Empresas fornecedoras sem funcionários e transferências feitas para contas controladas por intermediários, ligados a Túlio Avelar. Caetano estava próximo à lareira, vestindo um terno cinza impecável, com o rosto tenso de quem ensaiara uma decisão sem conseguir aceitá-la inteiramente. Quando Yara se aproximou, ele não lhe ofereceu o braço, nem perguntou se precisava sentar. Apenas observou seu ventre por um instante e desviou os olhos. Aquele gesto foi mais cruel do que uma acusação direta. Yara percebeu que alguma parte dele já havia escolhido acreditar no pior. Ainda assim, manteve a voz baixa e firme quando perguntou se poderiam conversar antes do início do jantar. Caetano respondeu que não havia mais nada a conversar em particular. A frase chamou a atenção das pessoas mais próximas, exatamente como ele desejava. Celina interrompeu uma conversa e virou-se lentamente, segurando a taça pelo pé. Túlio aproximou-se com um sorriso estreito, quase infantil em sua malícia. Yara sentiu o bebê mover-se e levou a mão ao ventre, não por fragilidade, mas para lembrar a si mesma de que precisava permanecer lúcida. O que quer que acontecesse, ela não permitiria que o medo decidisse seus próximos passos. Celina pediu silêncio com 2 batidas delicadas de uma colher contra o cristal. O salão ficou imóvel, exceto pelo barulho da chuva contra os vidros. Ela anunciou que Caetano precisava tratar de um assunto doloroso, mas necessário para preservar a dignidade da família. A palavra dignidade atravessou Yara como um aviso. Nenhuma pessoa verdadeiramente digna preparava uma humilhação pública antes de ouvir quem seria acusado. Caetano caminhou até a mesa central, retirou um envelope do bolso interno do paletó e o colocou diante dos convidados como se apresentasse uma sentença definitiva. A voz dele falhou apenas na primeira palavra. Depois ganhou dureza, alimentada pelos olhares ao redor. Caetano declarou que recebera o resultado de um exame de vínculo biológico realizado com amostras dele e do bebê. Segundo o documento, não havia compatibilidade suficiente para que ele fosse considerado o pai. Um murmúrio atravessou o salão. Uma tia levou a mão à boca. Um diretor abaixou os olhos, constrangido. Túlio não tentou esconder o prazer. Yara permaneceu parada, escutando o homem com quem dividira 4 anos transformar uma suspeita em espetáculo. Caetano ergueu o documento e afirmou que havia dado a Yara uma vida respeitável, um sobrenome conhecido e um lugar naquela família. Disse que recebera em troca uma traição que agora se tornara impossível ocultar. Yara notou a escolha das palavras. Ele não falava de amor, nem dos dias em que ela permanecera ao lado dele durante a crise do grupo. Falava de coisas concedidas. Como se o casamento fosse uma concessão feita por um homem generoso a uma mulher sem passado. O silêncio dela começou a incomodá-lo mais do que qualquer defesa. Yara pediu para ver o exame. Caetano hesitou, mas estendeu a folha, certo de que ela cairia em lágrimas diante da prova.
Ela leu o cabeçalho, o nome do laboratório, a data de coleta e a sequência de identificação das amostras. Seu trabalho exigia atenção a padrões, códigos e inconsistências quase invisíveis. O documento parecia autêntico para quem não conhecia protocolos laboratoriais. Entretanto, o número de registro começava com uma combinação destinada a exames clínicos comuns, não a análises genéticas. Além disso, a assinatura digital estava impressa como imagem estática. Ela levantou os olhos e perguntou quem entregara o resultado. Caetano respondeu que a informação era irrelevante. Yara insistiu, sem alterar o tom. Túlio interveio, dizendo que uma adúltera não tinha o direito de conduzir interrogatórios. Alguns convidados desviaram o rosto, mas ninguém o repreendeu. Celina aproximou-se e declarou que o mais correto seria Yara admitir a verdade, evitar novo escândalo e deixar a mansão imediatamente. A sogra falava com uma calma quase maternal, como se oferecesse uma saída honrosa. Em seus olhos, contudo, havia uma urgência que Yara reconheceu. Aquela não era apenas uma tentativa de expulsá-la do casamento. Celina precisava afastá-la antes da reunião de auditoria marcada para a manhã seguinte. Yara passara 2 meses revisando contratos de um conjunto habitacional financiado com recursos públicos. Encontrara pagamentos duplicados, laudos técnicos assinados por engenheiros que negavam conhecer os documentos e uma empresa fornecedora registrada em nome de um motorista de Túlio. Ainda não apresentara as conclusões, porque queria confirmar cada elemento. Agora compreendia que sua discrição fora interpretada como ingenuidade e sua gravidez como uma fraqueza conveniente. Caetano exigiu que ela respondesse à acusação. Yara devolveu o documento e disse que nunca o traíra. Acrescentou que o exame era falso e poderia provar isso em poucas horas. A afirmação provocou risadas abafadas entre 2 primos de Caetano. Túlio deu um passo à frente e perguntou se ela também pretendia acusar toda a família de conspiração. Yara o encarou por tempo suficiente para fazer o sorriso dele desaparecer. Respondeu que ainda não acusara ninguém, mas estava interessada em saber por que ele parecia tão preocupado com uma simples verificação. Celina colocou-se entre os dois e ordenou que Yara não insultasse seu filho dentro da própria casa. O uso daquela expressão revelou tudo. Após 4 anos de casamento, Yara ainda era uma visitante. Caetano permaneceu ao lado da mãe, incapaz de perceber que seu silêncio era uma escolha. Ela olhou para ele e perguntou se acreditava realmente que o bebê não era seu. Por um instante, o homem que costumava rir com ela nas madrugadas pareceu surgir sob a máscara de executivo. Mas então Caetano viu a expectativa de Celina e endureceu novamente. Ele respondeu que acreditava nos fatos. Yara perguntou se chamava de fato um papel que não verificara, recebido de uma pessoa que se recusava a identificar. Caetano apertou a mandíbula. Disse que não permitiria que ela transformasse o assunto em discussão técnica para fugir da vergonha. Em seguida, retirou uma pequena caixa do bolso e abriu diante de todos. Dentro havia o anel que pertencera à avó dele, entregue a Yara no casamento. Caetano estendeu a mão e pediu que ela devolvesse a joia, pois não tinha mais o direito de carregá-la. O bebê moveu-se novamente, e Yara sentiu uma dor breve na parte baixa do ventre. Ela respirou devagar, esperando que passasse. Ninguém se aproximou para ajudá-la. Até os empregados permaneciam imóveis junto às paredes, presos entre a obediência e o constrangimento. Yara tirou o anel sem pressa. Não queria que interpretassem o tremor de seus dedos como súplica. Colocou a joia na palma de Caetano e fechou os dedos dele sobre ela. Depois disse que o anel perdera o valor no momento em que fora usado como instrumento de punição pública. Caetano empalideceu. Esperara lágrimas, negação desesperada ou um pedido de misericórdia. A serenidade de Yara lhe devolvia uma imagem de si mesmo que ele não desejava ver. Celina percebeu a hesitação do filho e avançou antes que ele recuasse. Declarou que as malas de Yara seriam enviadas depois e que o motorista poderia deixá-la em qualquer hotel. Yara respondeu que não precisava de motorista. Túlio riu e perguntou se ela pretendia chamar um táxi na tempestade. A frase despertou novas risadas, dessa vez mais nervosas, porque a crueldade começava a ficar evidente. Yara abriu a pequena bolsa que trazia consigo e retirou o telefone. Havia 2 chamadas não atendidas de Nerina Salgado, sua médica,
e uma mensagem curta informando que precisava falar com urgência. Antes que pudesse responder, Túlio tentou pegar o aparelho, afirmando que nenhum documento da empresa sairia daquela casa. Yara recuou e ergueu o olhar. Disse que o telefone era pessoal e que, se ele a tocasse, haveria testemunhas suficientes para confirmar a agressão. A palavra testemunhas percorreu o salão e lembrou a todos que estavam participando de algo perigoso. Túlio parou, mas aproximou o rosto do dela. Disse em voz baixa que pessoas sem poder deveriam aprender quando partir. Yara percebeu o cheiro de bebida e o brilho descontrolado em seus olhos. Respondeu que poder não era o mesmo que barulho, e que homens verdadeiramente seguros não precisavam ameaçar mulheres grávidas durante festas familiares. Ele ergueu a mão, talvez para apontar, talvez para intimidar. Caetano finalmente interferiu segurando o braço do irmão. Contudo, não o censurou pela ameaça. Apenas disse que aquilo já tinha ido longe demais. Yara pensou que, enfim, Caetano encerraria a humilhação. Em vez disso, ele virou-se para ela e pediu que saísse antes que a situação piorasse. A covardia daquela frase trouxe uma clareza inesperada. O homem diante dela não era uma vítima enganada por um exame. Era alguém que escolhera proteger sua posição, ainda que para isso precisasse abandoná-la em público. Yara sentiu o coração partir sem ruído, de uma forma quase organizada. Não havia tempo para lamentar. Guardaria a dor para quando estivesse segura, longe dos rostos que aguardavam seu desmoronamento. Ela caminhou em direção ao vestíbulo, sentindo os olhares acompanharem cada passo. Celina ordenou a uma governanta que abrisse a porta. O vento entrou imediatamente, trazendo respingos de chuva e o cheiro de terra molhada. Yara parou sob o arco de madeira, observando a longa escadaria que levava ao pátio. Não havia táxis naquela região afastada, e seu carro estava na oficina porque Caetano insistira em mandar revisar os freios naquela manhã. Outra coincidência adquiria agora um significado diferente. Yara segurou o corrimão, preparando-se para descer com cuidado. Antes que alcançasse o primeiro degrau, faróis surgiram além dos portões. Um veículo preto avançou pela alameda, seguido por outros dois. O porteiro correu para abrir a passagem sem esperar autorização. O primeiro carro parou diante da entrada e um homem alto, de cabelos completamente brancos, desceu sob a chuva antes que o motorista pudesse protegê-lo com o guarda-chuva. Ambrósio Valença usava um sobretudo escuro e carregava no rosto a expressão silenciosa que fazia executivos experientes reverem decisões. Yara fechou os olhos por um instante, dividida entre alívio e preocupação. Ambrósio subiu os degraus sem olhar para mais ninguém. Quando chegou à filha, retirou o próprio casaco e colocou-o sobre os ombros dela. Perguntou se estava ferida. Yara respondeu que não, embora sua voz finalmente revelasse uma pequena fissura. Ele tocou o rosto dela com cuidado e depois observou o salão. Atrás dele, desceram dos outros veículos uma advogada, 2 agentes de segurança e Nerina Salgado, que segurava uma pasta impermeável contra o peito. A presença da médica fez Caetano abandonar a lareira e caminhar até a entrada, visivelmente confuso. Celina foi a primeira a recuperar a voz. Perguntou quem autorizara aquela invasão e afirmou que chamaria a polícia. Ambrósio respondeu que ela deveria fazê-lo, pois havia assuntos que exigiam a presença das autoridades. Túlio riu e perguntou se aquele homem era algum parente da criada. A expressão revelou que ele conhecia o sobrenome Valença apenas em relatórios financeiros, sem associá-lo ao rosto diante dele. Um dos diretores, porém, reconheceu Ambrósio e deixou a taça cair. O cristal se quebrou no mármore, produzindo o único som no salão completamente imóvel. O diretor murmurou o nome completo de Ambrósio Valença e perguntou se ele era o fundador da Valença Atlântico. Celina perdeu a cor. O Grupo Valença controlava portos, centros logísticos e fundos de infraestrutura em vários estados. Mais importante, adquirira discretamente parte significativa das dívidas do Grupo Avelar durante a última crise. Ambrósio confirmou sua identidade sem orgulho e explicou que viera buscar a filha. Caetano olhou para Yara como se a enxergasse pela primeira vez. Ela nunca mentira sobre sua família. Apenas nunca considerara necessário exibir a fortuna do pai. Túlio tentou recuperar o controle, afirmando que riqueza não apagava adultério. Nerina avançou e ergueu a pasta.
Disse que o documento apresentado por Caetano não fora emitido pelo laboratório indicado e que a coleta registrada jamais ocorrera. Ela recebera a confirmação oficial naquela tarde e tentara avisar Yara antes da festa. A médica acrescentou que o código das amostras pertencia a um exame metabólico realizado em outro estado. Caetano arrancou a folha da mesa, comparando números como se pudesse obrigá-los a se tornarem verdadeiros. Pela primeira vez, sua certeza começou a desmoronar. Ambrósio não levantou a voz. Perguntou a Caetano quem lhe entregara o exame. O silêncio do genro foi resposta suficiente para muitos. Túlio desviou os olhos, e Celina apertou a taça com tanta força que os dedos embranqueceram. Yara observou cada reação, registrando-as com a mesma atenção usada em uma auditoria. Ambrósio declarou que a origem do documento seria investigada e que qualquer tentativa de destruir provas seria tratada como obstrução. A advogada ao lado dele abriu uma pasta e apresentou uma notificação formal ao responsável jurídico do Grupo Avelar. Celina tentou afirmar que se tratava de uma questão doméstica. Ambrósio respondeu que deixara de ser doméstica quando uma fraude documental fora usada para humilhar uma mulher grávida diante de executivos e possíveis testemunhas. Em seguida, informou que a Valença Atlântico convocaria, na manhã seguinte, uma reunião extraordinária com os credores do Grupo Avelar. Caetano perguntou o que aquilo significava. Ambrósio olhou para ele com uma frieza sem crueldade, ainda mais perturbadora, e explicou o que significava que cada contrato, garantia e movimentação recente seria revisada antes que qualquer prazo fosse prorrogado. O salão inteiro pareceu encolher. Alguns diretores começaram a trocar olhares alarmados. Celina percebeu que sua tentativa de expulsar Yara antes da auditoria produzir o resultado oposto. Agora, além dos documentos internos, havia um credor poderoso interessado em examinar o grupo. Túlio deu um passo para trás, aproximando-se da porta lateral, mas um dos seguranças de Ambrósio se moveu discretamente, bloqueando a passagem sem tocá-lo. Yara entendeu que o pai não viera improvisar uma vingança. Ele chegara preparado porque Nerina o avisara, e porque conhecia o perigo de decisões tomadas sob humilhação. Caetano aproximou-se de Yara e tentou dizer seu nome. Ela ergueu a mão, impedindo-o de continuar. Não havia resposta que ele pudesse oferecer naquele instante capaz de apagar o que fizera. Yara disse apenas que voltaria no dia seguinte para recolher seus pertences e participar da auditoria já agendada. Celina afirmou que ela não tinha mais autorização para entrar na empresa. Yara retirou da bolsa um cartão de acesso e o colocou sobre a mesa. Depois revelou que as cópias dos documentos relevantes já estavam armazenadas em um servidor externo, protegido por registros de integridade. Túlio avançou, abandonando a máscara de superioridade. Exigiu saber quais documentos haviam sido copiados. Yara voltou-se para ele e respondeu que sua pergunta era mais reveladora do que qualquer acusação. Ambrósio observou o homem com atenção, enquanto a advogada anotava cada palavra. Caetano percebeu tarde demais que a noite preparada para destruir a credibilidade da esposa havia criado um conjunto de testemunhos contra sua própria família. A mãe mantinha a postura rígida, mas seus olhos buscavam saídas. Túlio respirava rápido. Yara, envolta no casaco do pai, permanecia estranhamente serena. Ela desceu os degraus ao lado de Ambrósio, protegida da chuva por Nerina. Antes de entrar no carro, voltou-se uma última vez. Caetano permanecia à porta, segurando o anel da avó e o exame falso na mesma mão. Parecia incapaz de decidir qual dos dois objetos representava melhor sua ruína. Yara não sentiu triunfo. Sentiu apenas a dor limpa de uma verdade finalmente revelada. A família Avelar a julgara fraca porque ela falava baixo, escondia sua origem e preferia provas a ameaças. Em poucos minutos, começavam a compreender o erro. Quando o carro deixou a mansão, Ambrósio segurou a mão da filha sem fazer perguntas. Yara observou as luzes desaparecerem atrás da cortina de chuva e permitiu que uma única lágrima descesse por seu rosto. Depois abriu os olhos e pediu a Nerina todos os registros sobre o exame falsificado. Sua voz ainda estava ferida, mas já não tremia. A humilhação não a transformaria em vítima, nem a fortuna do pai seria usada como atalho. Ao amanhecer, ela começaria a descobrir quem planejara aquela noite e quais crimes precisavam ser escondidos atrás de sua expulsão.
O carro atravessou as ruas molhadas enquanto a cidade ainda dormia sob a tempestade. Yara permaneceu em silêncio no banco traseiro, observando os reflexos das luzes escorrerem pelo vidro como lembranças deformadas. Ambrósio não tentou consolá-la com promessas vazias. Conhecia a filha o bastante para saber que ela precisava primeiro organizar os fatos, separar a dor da estratégia e decidir por si mesma o que faria. Nerina, sentada à frente, segurava a pasta contra o peito e lançava olhares discretos para trás, preocupada com as contrações que Yara mencionara durante a festa. Eles seguiram para uma residência discreta de Ambrósio nos arredores de São Paulo, cercada por árvores antigas e protegida por muros, sem ostentação. Assim que entraram, Nerina conduziu Yara a um quarto preparado com equipamentos básicos e examinou seus sinais vitais. O bebê estava bem, mas o corpo dela reagia ao estresse com tensão muscular e elevação da pressão. Nerina recomendou repouso, porém Yara perguntou quanto tempo teria antes que os sintomas se tornassem perigosos. A médica respondeu que segurança não era uma conta exata e pediu que ela não transformasse resistência em negligência. Ambrósio esperou do lado de fora até Nerina permitir sua entrada. Encontrou a filha sentada na cama, ainda vestindo o traje da festa, com os cabelos úmidos e o rosto mais pálido do que gostaria de admitir. Ele perguntou se ela queria que seus advogados assumissem tudo. Yara sabia o que aquela oferta significava. Com uma única ordem, o pai poderia pressionar credores, suspender contratos e isolar financeiramente os Avelar. Seria uma resposta rápida, talvez satisfatória, mas deixaria dúvidas sobre sua própria capacidade. Ela recusou com gentileza e pediu apenas acesso a recursos técnicos. Ambrósio aceitou sem insistir, embora a fúria silenciosa permanecesse visível em seus olhos. Disse que não viera salvar uma filha indefesa, mas garantir que ela tivesse liberdade para lutar sem ser esmagada por pessoas dispostas a usar o medo. Yara agradeceu e revelou que suspeitava de um esquema dentro do Grupo Avelar havia quase 2 meses. Não contara antes porque queria evitar acusações precipitadas e porque, no fundo, temia que Caetano fosse obrigado a escolher entre ela e a família. Agora compreendia que ele já fizera sua escolha antes mesmo de conhecer a verdade. Na manhã seguinte, pouco depois das 7, Dário Seixas chegou com 2 analistas forenses e uma pequena equipe jurídica. Levava consigo computadores isolados, unidades de armazenamento e os registros públicos das empresas ligadas aos contratos investigados. Yara trocou o vestido por roupas simples e prendeu os cabelos, assumindo a postura concentrada que costumava intimidar executivos muito antes de conhecerem seu sobrenome. Ela inseriu suas credenciais no servidor externo, onde guardara as cópias, e abriu uma sequência de arquivos protegidos. Dário observou a organização impecável das pastas e percebeu que ela previra uma reação hostil. Os documentos revelavam pagamentos repetidos para 3 fornecedoras com nomes semelhantes, todas registradas em cidades diferentes, mas administradas por pessoas ligadas ao mesmo endereço de correspondência. Uma delas pertencia formalmente a Odilon Bessa, motorista particular de Túlio durante 8 anos. Outra estava no nome de uma prima distante de Celina, aposentada e sem experiência no setor de construção. A terceira utilizava um escritório virtual que também abrigava empresas investigadas por fraude fiscal. Yara destacou que os valores eram pequenos quando examinados isoladamente, mas formavam um fluxo milionário ao longo de 26 meses. Dário perguntou por que ela ainda não denunciara o esquema. Yara explicou que os pagamentos poderiam ter justificativas contratuais ocultas e que precisava provar intenção, não apenas irregularidade. Além disso, alguns relatórios técnicos apresentavam assinaturas válidas, embora os profissionais negassem qualquer participação. Isso indicava acesso interno a certificados digitais e a possibilidade de colaboração dentro do departamento jurídico. Ambrósio acompanhava a análise em silêncio. Quando Yara terminou, ele perguntou qual era a ligação com o exame falso. Ela respondeu que a humilhação ocorrera justamente na véspera da reunião em que apresentaria suas conclusões preliminares. Enquanto os analistas rastreavam metadados, Nerina trouxe a confirmação oficial do laboratório citado no documento. Nenhuma amostra de Caetano ou de Yara fora recebida. A assinatura atribuída ao diretor técnico
havia sido retirada de um relatório publicado anos antes. Mais grave, uma funcionária relatara ter recebido, na semana anterior, uma ligação de alguém oferecendo dinheiro para registrar retroativamente um exame. Ela recusara, mas não anotara o número. Nerina acreditava que o responsável procurara outro caminho depois da negativa. Yara pediu que o depoimento fosse preservado e que nenhuma informação chegasse ainda à imprensa. Na mansão Avelar, o amanhecer encontrara a família reunida sem ter dormido. Caetano ocupava o escritório do pai falecido, olhando repetidamente o exame que usara para acusar a esposa. O papel parecia diferente sob a luz fria da manhã, menos convincente, quase vulgar. Ele se lembrava de Túlio entregando o envelope e dizendo que uma fonte confiável confirmara a traição. Lembrava também de ter perguntado por detalhes e de aceitar respostas incompletas, porque o ciúme lhe oferecia uma explicação mais fácil do que admitir que sua família pudesse estar tramando contra Yara. Celina entrou sem bater e ordenou que ele destruísse o documento. Caetano levantou os olhos, surpreso com a urgência. Ela justificou que o exame falso poderia ser usado para processá-los, mas ele perguntou como ela sabia que era falso antes de qualquer perícia independente. Por uma fração de segundo, Celina perdeu o controle da expressão. Depois respondeu que acreditava na médica. Caetano não se satisfez. Perguntou se a mãe participara da preparação da cena. Ela disse apenas que tentara proteger o filho de uma mulher que examinava assuntos alheios e ameaçava a estabilidade construída por gerações. A resposta atingiu Caetano com mais força do que uma confissão direta. Ele perguntou quais assuntos Yara examinava e por que isso ameaçava a família. Celina caminhou até a janela, afirmando que todas as grandes empresas faziam ajustes para sobreviver a crises. Falou sobre empréstimos, compromissos políticos e concessões necessárias. Caetano percebeu que ela evitava mencionar números, nomes ou contratos específicos. Quando insistiu, Celina o acusou de ingratidão e disse que sua fraqueza por Yara já havia colocado o grupo em perigo. A estratégia funcionara durante anos, mas naquela manhã produziu apenas desconfiança. Túlio apareceu poucos minutos depois, irritado por encontrar o irmão fazendo perguntas. Disse que a prioridade era impedir a reunião dos credores e recuperar os arquivos copiados por Yara. Caetano perguntou diretamente se ele falsificara o exame. Túlio riu, chamou a suspeita de absurda e tentou sair. Caetano bloqueou a porta. Pela primeira vez desde a adolescência, os dois se encararam sem Celina controlar a discussão. Túlio afirmou que apenas entregara um documento recebido de uma fonte anônima. Caetano percebeu que ele repetia as mesmas palavras ensaiadas da noite anterior, sem qualquer detalhe verificável. A reunião extraordinária começou às 10 da manhã, na sede de um escritório jurídico neutro. Yara participou por videoconferência, seguindo a recomendação médica, enquanto Ambrósio ocupava um lugar discreto ao fundo da sala. Celina chegou acompanhada de advogados e tentou questionar a legitimidade do encontro. A representante dos credores informou que a cláusula de proteção financeira permitia revisão imediata diante de suspeitas de fraude, destruição de provas ou alteração relevante na governança. Celina protestou, mas foi interrompida pela exibição de transferências para as 3 fornecedoras. O desconforto dos demais conselheiros tornou-se impossível de esconder. Yara apresentou os dados sem mencionar a humilhação sofrida. Falou como auditora, não como esposa ferida. Explicou padrões de pagamento, divergências fiscais e assinaturas digitais possivelmente clonadas. Destacou que ainda não acusava indivíduos específicos, mas recomendava o bloqueio temporário de movimentações e a preservação de servidores. Túlio declarou que tudo não passava de vingança pessoal. Yara pediu que ele apontasse um único erro técnico em sua apresentação. Incapaz de fazê-lo, ele repetiu que ela estava emocionalmente instável por causa da gravidez. A tentativa de desqualificação provocou reprovação até entre aliados antigos da família. Caetano permaneceu calado durante quase toda a reunião. Quando Celina exigiu que ele defendesse o nome Avelar, ele perguntou por que uma empresa sólida teria medo de uma auditoria completa. A mãe o encarou como se ele a tivesse traído. Túlio acusou o irmão de se render à mulher que o enganara. Caetano retirou o exame falso da pasta e o colocou sobre a mesa, declarando que o documento fora entregue por Túlio.
O silêncio que se seguiu foi pesado. Yara ouviu a revelação sem qualquer alívio. Caetano dera um passo correto, mas apenas depois que sua própria posição começara a ruir. O Conselho aprovou a preservação imediata dos sistemas por uma margem estreita. Técnicos independentes foram enviados à sede do grupo, acompanhados por representantes dos credores. Celina aceitou a decisão com aparente elegância, mas assim que deixou a sala telefonou para Álvaro Ramírez, diretor de tecnologia e antigo protegido de seu falecido marido. Ordenou que apagasse registros de acesso anteriores ao último trimestre e removesse cópias locais de contratos antigos. Álvaro hesitou, lembrando que o sistema mantinha redundâncias externas. Celina respondeu que ele deveria cuidar do que ainda podia ser controlado e esquecer o restante. Yara previra aquele movimento. Um programa de monitoramento instalado legalmente durante a auditoria registrou a tentativa de exclusão em tempo real. Dário mostrou a ela os alertas surgindo na tela e perguntou se deveriam interromper imediatamente o acesso de Álvaro. Yara pediu que aguardassem alguns minutos para identificar quais diretórios ele priorizava. Cada pasta aberta revelava o que Celina considerava mais perigoso. Os registros apontaram para contratos de concreto, licenças ambientais e pagamentos relacionados ao residencial Horizonte Vivo, um conjunto de torres onde centenas de famílias já haviam comprado apartamentos ainda em construção. Depois de preservar as evidências, Yara autorizou o bloqueio. Álvaro tentou alegar manutenção preventiva, mas os comandos executados mostravam intenção clara de eliminar históricos. Dário informou que uma cópia completa havia sido encaminhada aos advogados e perguntou se Yara queria denunciar Celina naquele instante. Ela recusou. Ainda faltava estabelecer a relação direta entre a presidente do grupo e as empresas de fachada. Além disso, um ataque precipitado poderia alertar pessoas externas que participavam do esquema. Ambrósio concordou com a prudência, embora desejasse ver os responsáveis afastados antes que causassem novos danos à filha ou ao bebê. No início da tarde, Celina convocou jornalistas próximos ao grupo e divulgou uma nota afirmando que Yara usava a gravidez e a influência do pai para tentar tomar o controle da empresa. A notícia espalhou-se rapidamente pelas redes e foi acompanhada por fotografias antigas do casamento. Comentários cruéis questionavam a fidelidade de Yara, sua competência e até a origem do bebê. Nerina tentou afastar o telefone de suas mãos, mas ela precisava compreender a extensão do ataque. Yara não chorou, apenas percebeu que Celina estava disposta a destruir sua reputação para ganhar algumas horas de vantagem. Ambrósio queria responder publicamente, revelando o exame falso e anunciando medidas legais. Yara pediu que ele não fizesse isso. Uma defesa emocional alimentaria a narrativa de guerra familiar. Em vez disso, ela preparou uma declaração curta, informando que colaborava com auditorias independentes e que todas as acusações pessoais seriam tratadas pelas vias adequadas. Não mencionou o patrimônio do pai, o casamento ou a gravidez. Sua sobriedade contrastou com o tom agressivo da nota de Celina. Ainda assim, Yara sabia que a verdade documental demorava mais para alcançar as pessoas do que uma mentira construída para provocar indignação. Na sede do Grupo Avelar, funcionários começaram a receber ligações anônimas. Alguns eram aconselhados a esquecer conversas com Yara. Outros ouviam ameaças veladas sobre demissões, processos e referências negativas. Uma assistente financeira chamada Maíra Sobral procurou Dário através de um contato seguro. Ela havia ajudado Yara a localizar pagamentos duplicados e agora temia por sua família. Disse que um homem estacionara diante de sua casa durante toda a manhã. Yara providenciou proteção e pediu que Maíra registrasse cada mensagem. A escalada confirmava que o esquema envolvia pessoas capazes de ir além de manipulações contábeis. Maíra entregou uma informação ainda mais grave. 3 meses antes, Túlio ordenara que ela antecipasse pagamentos para uma fornecedora responsável por materiais estruturais do Horizonte Vivo. Quando o assistente questionou a ausência de certificados de qualidade, ele respondeu que os documentos seriam inseridos depois. Dias mais tarde, os certificados apareceram no sistema com a assinatura de um engenheiro que estava hospitalizado na data indicada. Yara sentiu um frio percorrer o corpo. Fraudes financeiras podiam destruir empresas,
mas materiais inferiores poderiam destruir vidas. Ela pediu acesso imediato aos relatórios de inspeção e às plantas das torres. Caetano chegou à residência de Ambrósio no fim da tarde, sozinho e sem avisar. Dário pretendia barrá-lo, mas Yara autorizou uma conversa no jardim coberto. Caetano parecia envelhecido desde a noite anterior. Começou dizendo que o exame fora entregue por Túlio e que acreditara nele porque havia recebido fotografias de Yara entrando em uma clínica acompanhada por outro homem. Ela explicou que o homem era um perito contábil que investigava assinaturas digitais. Caetano fechou os olhos, compreendendo como fatos comuns haviam sido reorganizados para alimentar sua insegurança. Mesmo assim, sua vergonha não se transformou imediatamente em coragem. Ele pediu perdão por tê-la exposto diante da família, mas logo acrescentou que a situação ainda poderia ser resolvida com discrição. Sugeriu que Yara suspendesse a auditoria, enquanto ele afastaria Túlio e exigiria explicações de Celina. Em troca, poderiam divulgar que tudo resultara de um mal-entendido. Yara percebeu que Caetano desejava recuperar o casamento sem enfrentar a estrutura que o destruíra. Perguntou quantas pessoas poderiam morar em edifícios construídos com materiais suspeitos. Ele respondeu que não havia provas de risco real. A frase revelou que ainda colocava a reputação do grupo acima da segurança de desconhecidos. Yara disse que o amava, mas não confiava mais nele. Caetano recuou como se tivesse recebido um golpe. Ela explicou que amor não era suficiente quando um homem aceitava humilhar a esposa para preservar a aprovação da mãe. Também não bastava pedir perdão enquanto tentava silenciar a investigação. Caetano afirmou que perderia tudo se o grupo entrasse em colapso. Yara respondeu que algumas perdas eram consequências, não injustiças. O bebê moveu-se e ela pousou a mão sobre o ventre. Pela primeira vez, Caetano entendeu que poderia continuar sendo pai sem voltar a ser marido. Antes de partir, ele entregou a Yara uma chave de acesso reserva aos arquivos pessoais de Túlio. Disse que não sabia o que ela encontraria, mas lembrava de o irmão manter registros fora do sistema oficial. Yara perguntou por que deveria confiar nele agora. Caetano respondeu que não deveria, mas poderia verificar a chave. Sua honestidade tardia foi a primeira atitude que não pareceu calculada. Ela aceitou o objeto sem prometer nada. Ambrósio, observando de longe, sentiu pena do genro, mas não confundiu pena com absolvição. Certos erros exigiam mais do que arrependimento para serem reparados. Ao anoitecer, os analistas utilizaram a chave e localizaram um repositório criptografado vinculado ao computador de Túlio. Havia planilhas de pagamento, mensagens codificadas e fotografias de documentos originais antes de serem alterados. Entre os arquivos, Yara encontrou uma cópia do exame falso criada 4 dias antes da festa. O registro de edição apontava para o usuário pessoal de Túlio, mas outro nome aparecia no histórico de aprovação. Era o perfil administrativo de Celina. A descoberta unia os dois à fraude, embora ainda não provasse quem planejara a humilhação pública. Yara salvou cada evidência em 3 locais diferentes. Mais tarde, quando todos se retiraram, Yara permaneceu diante da janela do quarto, observando a chuva diminuir sobre o jardim. A dor pela traição de Caetano continuava viva, mas já não dominava seus pensamentos. Agora havia testemunhas ameaçadas, documentos destruídos e um empreendimento que poderia esconder riscos estruturais. Celina acreditava que o escândalo desviaria a atenção da auditoria. Túlio acreditava que a intimidação faria todos recuarem. Ambos se enganavam. Yara não lutaria para recuperar um lugar naquela família. Lutaria para impedir que o poder deles colocasse outras pessoas em perigo. No telefone, uma nova mensagem de Maíra chegou pouco antes da meia-noite. A assistente dizia ter encontrado uma pasta esquecida em um arquivo físico, contendo relatórios de resistência do concreto usados nas primeiras fundações do Horizonte Vivo. Os resultados estavam muito abaixo do padrão exigido, mas haviam sido substituídos por versões aprovadas no sistema. Maíra perguntava onde poderia entregar os originais. Yara respondeu com instruções de segurança e chamou Dário imediatamente. A investigação deixara de ser apenas financeira. Em algum lugar da cidade, famílias dormiam acreditando que compravam um futuro sólido, enquanto paredes comprometidas começavam a subir. Antes do amanhecer,
Dário organizou a retirada de Maíra Sobral de seu apartamento. 2 carros seguiram por rotas diferentes, enquanto uma equipe verificava se o homem estacionado diante do prédio ainda permanecia ali. Maíra entrou no veículo levando uma bolsa pequena e uma caixa de papelão protegida por plástico. Tremia tanto que mal conseguiu cumprimentar Yara quando chegou à residência. Dentro da caixa estavam relatórios amarelados, amostras catalogadas e fotografias das primeiras fundações do Horizonte Vivo. Cada folha carregava o peso silencioso de uma ameaça que alguém tentara esconder. Yara examinou os documentos na biblioteca, acompanhada por 2 engenheiros independentes convocados por Ambrósio. Os testes originais mostravam resistência muito inferior à prevista nos projetos, além de presença excessiva de água na mistura utilizada. As versões inseridas posteriormente no sistema apresentavam números aceitáveis, mas conservavam pequenas marcas do documento inicial, como erros de digitação e códigos de lote repetidos. Um dos engenheiros explicou que a estrutura talvez ainda pudesse ser reforçada, porém seria impossível avaliar o risco sem inspeções físicas. Yara percebeu que o tempo começava a trabalhar contra todos. Maíra contou que recebera os relatórios de um técnico chamado Joelmo Furtado, responsável por acompanhar o fornecimento de concreto. Ele desaparecera do canteiro semanas depois de questionar as alterações. A versão oficial dizia que havia pedido demissão por problemas pessoais. Contudo, Maíra lembrava-se de vê-lo discutir com Túlio no estacionamento, acusando a empresa de colocar famílias em perigo. Naquela mesma noite, o acesso de Joelmo ao sistema fora cancelado, Dário iniciou buscas por hospitais, registros de viagem e endereços antigos, mas não encontrou qualquer movimentação recente em nome dele. Yara decidiu deixar a residência do pai. O lugar era seguro, mas se tornara um centro de investigação visível demais, frequentado por advogados, técnicos e seguranças. Ela pediu para ser levada à antiga casa de sua mãe, localizada em um bairro tranquilo, longe dos escritórios de Ambrósio. A construção pequena permanecera fechada durante anos, preservando móveis simples, livros de culinária e vasos vazios junto às janelas. Ambrósio temeu que a filha interpretasse o isolamento como proteção suficiente, mas Yara explicou que precisava pensar em um espaço que não carregasse o peso de nenhuma das 2 famílias. Ao entrar, Yara encontrou sobre a mesa uma toalha bordada pela mãe e sentiu a dor antiga misturar-se à perda recente. Ali, antes da fortuna se tornar pública, ela aprendera que dignidade não dependia do reconhecimento de ninguém. Sua mãe costumava dizer que uma casa permanecia de pé não por causa das paredes, mas porque seus alicerces eram honestos. A lembrança parecia cruelmente adequada. Yara percorreu os quartos devagar, tocando objetos cobertos por poeira, até chegar ao antigo escritório. Decidiu que conduziria dali a próxima fase da investigação, longe dos salões onde tentaram diminuí-la. Dário transformou o cômodo em uma sala segura, instalando equipamentos e limitando o acesso a poucas pessoas. Nerina ocupou o quarto de hóspedes, alegando que Yara não ficaria sozinha enquanto sua pressão ainda oscilava. Maíra foi levada para outro endereço protegido. Durante o dia, engenheiros analisavam plantas e contratos. À noite, Yara cruzava pagamentos com lotes de materiais e autorizações de inspeção. O padrão revelou que as maiores alterações começaram quando Túlio assumiu o projeto. Celina aprovava liberações extraordinárias, enquanto Caetano assinava relatórios gerais, sem examinar os anexos técnicos. Essa descoberta não inocentava Caetano, apenas mostrava uma forma diferente de culpa. Ele não organizara o esquema, mas permitira que a confiança familiar substituísse a responsabilidade. Yara lembrava-se de quantas vezes tentara convencê-lo a revisar decisões de Túlio. Caetano respondia que o irmão conhecia o setor e que questioná-lo criaria conflitos desnecessários. Agora, contratos assinados por descuido podiam sustentar acusações graves. Yara sentiu compaixão por ele durante um instante, mas afastou o sentimento. Compaixão não deveria apagar as consequências de uma liderança construída sobre conveniência e silêncio. Na tarde do segundo dia, Dário encontrou Joelmo Furtado em uma cidade litorânea, vivendo sob o sobrenome materno. Ele trabalhava informalmente em uma oficina e evitava qualquer contato com antigos colegas. Ao receber a primeira ligação, desligou sem responder.
Yara gravou uma mensagem explicando que possuía os relatórios originais e precisava impedir que o mesmo material continuasse sendo usado. Não prometeu proteção absoluta, nem tentou pressioná-lo com discursos heróicos. Disse apenas que compreendia o medo e que respeitaria sua decisão. Horas depois, Joelmo respondeu pedindo um encontro em local público. Yara não pôde comparecer por recomendação de Nerina, por isso Dário foi acompanhado por uma advogada. Joelmo chegou atrasado, usando boné e camisa larga, olhando repetidamente para os carros ao redor. Contou que denunciara a qualidade do concreto a Túlio, que lhe oferecera dinheiro para assinar os relatórios modificados. Após recusar, começou a receber fotografias da escola da filha e mensagens sugerindo que acidentes aconteciam com famílias desatentas. Ele fugira para protegê-la e guardar uma gravação da conversa com Túlio. Aceitaria depor somente depois que sua filha estivesse em segurança. A gravação tinha ruídos, mas a voz de Túlio podia ser reconhecida claramente. Ele dizia que a obra precisava avançar, que testes poderiam ser ajustados e que investidores não pagavam por escrúpulos de técnicos mal remunerados. Em outro trecho, ameaçava substituir Joelmo por alguém mais cooperativo. Yara ouviu o arquivo 2 vezes, mantendo o rosto imóvel. O desprezo na voz de Túlio não era impulsivo. Ele realmente acreditava que pessoas sem influência existiam para ser compradas ou afastadas. A mesma arrogância usada contra ela sustentava decisões capazes de ameaçar centenas de vidas. Celina soube do contato com Joelmo por meio de um funcionário leal dentro do departamento jurídico. A notícia a atingiu enquanto recebia 2 conselheiros em sua sala. Ela encerrou a conversa, trancou a porta e chamou Túlio. Ele chegou irritado, reclamando que todos agiam como se a empresa já estivesse condenada. Celina perguntou se ameaçara a família do técnico. Túlio respondeu que usara apenas pressão necessária. Pela primeira vez, ela compreendeu que o filho não distinguia intimidação de controle. Ele não escondia mais riscos, criava novos riscos sempre que se sentia desafiado. Celina ordenou que ele interrompesse qualquer contato com testemunhas. Túlio riu e afirmou que a mãe estava envelhecendo. Disse que Yara só avançara porque ninguém tivera coragem de destruí-la por completo. Celina levantou-se e deu um tapa no rosto dele. O gesto surpreendeu ambos. Durante anos, ela justificara seus excessos como sinais de ambição, atribuindo suas crueldades à pressão dos negócios. Agora via diante de si um homem que aprendera a interpretar proteção como permissão. Túlio segurou o rosto, prometeu resolver tudo sem ajuda e saiu batendo a porta. Depois que ele partiu, Celina sentou-se lentamente. A lembrança de Yara sob a chuva voltou com uma nitidez desconfortável. Ela planejara o exame falso para afastar a nora da auditoria e acreditara que Caetano cuidaria do restante em particular. Túlio transformara a acusação em espetáculo porque desejava humilhá-la. Celina permitira a cena, convencida de que o medo seria mais eficaz diante de testemunhas. Agora percebia que a mesma lógica guiava o filho nos canteiros, nos escritórios e nas ameaças. Ela havia alimentado um poder que já não conseguia controlar. Caetano visitou a sede da empresa e encontrou funcionários retirando documentos sob supervisão externa. Antigos diretores evitavam falar com ele. Nos corredores, fotografias de seu pai pareciam observá-lo com censura. Ao entrar na própria sala, encontrou sobre a mesa uma cópia do depoimento preliminar de Maíra. As assinaturas de Caetano apareciam em autorizações vinculadas aos pagamentos fraudulentos. Ele não lembrava de ler os anexos. Assinara porque Celina dizia que atrasos prejudicariam negociações importantes. A percepção de sua negligência foi mais dolorosa do que o medo de perder o cargo. Ele procurou Yara novamente, desta vez sem avisar a mãe. Chegou à antiga casa no fim da tarde e permaneceu do lado de fora até Dário receber autorização para deixá-lo entrar. Yara estava no jardim, sentada sob a sombra de uma jabuticabeira, com relatórios apoiados sobre uma mesa baixa. Caetano parou ao vê-la naquele ambiente modesto. Pela primeira vez entendeu que a vida dela não começara na mansão Avelar. Havia raízes, memórias e segurança antes dele. O casamento não lhe dera identidade. Apenas ocupara um espaço que ela permitira dividir durante alguns anos. Caetano disse que entregaria todos os acessos pessoais e aceitaria colaborar com a auditoria. Yara agradeceu, mas percebeu que ele ainda esperava uma resposta emocional.
Ele então pediu perdão sem acrescentar condições. Admitiu que escolhera acreditar no exame porque estava cansado de se sentir menos competente do que ela. A gravidez aumentara seus medos, e as insinuações de Túlio encontraram um terreno preparado pela própria insegurança. Não tentou justificar a crueldade. Disse que a vergonha maior não era ter sido enganado, mas ter desejado uma acusação que lhe devolvesse superioridade dentro do casamento. A honestidade de Caetano tocou uma parte de Yara que ainda guardava lembranças felizes. Mesmo assim, ela perguntou o que ele faria se a investigação ameaçasse destruir o Grupo Avelar. Caetano respondeu que desejava preservar a empresa e os empregos, mas não à custa da verdade. Yara pediu que ele escolhesse palavras mais concretas. Ele prometeu entregar registros, testemunhar sobre as ordens de Celina e afastar Túlio. Contudo, quando ela perguntou se apoiaria a interdição do Horizonte Vivo caso surgisse risco estrutural, Caetano hesitou. A pausa revelou que a transformação ainda estava incompleta. Ele argumentou que interromper a obra poderia causar pânico, quebra de contratos e demissões em massa. Yara respondeu que prédios não se mantinham de pé com relações públicas. Caetano insistiu que precisavam de provas definitivas antes de alertar compradores. Ela concordou quanto à necessidade de perícia, mas lembrou que ele usara um único papel falso para condenar a esposa diante da família. Agora exigia certeza absoluta quando vidas desconhecidas podiam estar ameaçadas. Caetano baixou os olhos. A comparação era justa e por isso mesmo quase impossível de suportar. Yara disse que não procurava vingança, mas também não aceitaria retornar a um casamento onde sua dignidade dependesse da coragem tardia do marido. Caetano perguntou se ainda havia alguma possibilidade para os dois. Ela respondeu que não tomaria decisões definitivas enquanto estivesse cercada por investigações e medo pelo bebê. Contudo, deixou claro que perdão não significaria reconstrução automática. Ele precisaria aprender a ser pai sem usar o filho como ponte para reconquistá-la. Caetano chorou em silêncio, sem se aproximar. Yara sentiu dor, mas não se levantou para consolá-lo. Algumas distâncias precisavam permanecer. Antes de sair, Caetano entregou uma lista de móveis usados por Túlio para reuniões fora da empresa. Entre eles havia um galpão pertencente a uma transportadora vinculada às fornecedoras investigadas. Dário comparou o endereço com registros telefônicos e descobriu que Odilon Bessa estivera ali na noite seguinte à festa. A equipe solicitou autorização judicial para monitorar o local, temendo que documentos fossem destruídos. Yara reconheceu que Caetano começava a ajudar de forma concreta, mas recusou transformar cada gesto correto em prova de redenção. Reparar danos exigiria constância, não momentos isolados de coragem. Naquela mesma noite, Túlio encontrou Odilon no galpão. Câmeras externas registraram caixas sendo colocadas em uma caminhonete e levadas para destino desconhecido. A equipe de Dário não podia entrar sem autorização, mas acompanhou o veículo até um depósito afastado. Lá, homens começaram a rasgar documentos e preparar recipientes metálicos. A ordem judicial chegou minutos antes que o fogo fosse aceso. Policiais apreenderam caixas com notas fiscais, selos de inspeção e contratos assinados em branco. Odilon foi detido, mas Túlio já havia deixado o local por uma saída lateral antes da chegada das autoridades. A notícia atingiu Celina durante uma reunião com advogados. Ela tentou telefonar para o filho, mas todas as chamadas foram rejeitadas. Um dos advogados explicou que a tentativa de destruir documentos agravava a situação e poderia justificar medidas contra a diretoria. Celina perguntou se seria possível atribuir tudo a Odilon. O homem respondeu que os registros ligavam o depósito a empresas controladas por pessoas próximas de Túlio. Pela primeira vez, ninguém ofereceu uma solução elegante. O dinheiro e o sobrenome que sempre abriram portas agora pareciam incapazes de fechar as que haviam sido arrombadas. Odilon aceitou falar depois de perceber que Túlio o abandonara. Contou que recebera pagamentos para figurar como proprietário de uma das fornecedoras e transportar documentos entre escritórios. Também confirmou ter levado um envelope a um falsificador conhecido por produzir laudos médicos e certificados empresariais. O pedido viera de Túlio, mas o pagamento fora autorizado por uma conta controlada pelo gabinete de Celina. Odilon não conhecia o conteúdo do envelope,
porém lembrava-se de ver o nome de Yara em uma folha. A ligação entre a fraude conjugal e o esquema financeiro começava a ganhar forma documental. Yara recebeu o depoimento sem satisfação. A verdade confirmava que sua humilhação fora planejada como uma operação empresarial. Para Celina, destruir um casamento não era diferente de alterar um contrato. Para Túlio, a gravidez de Yara oferecia apenas um ponto vulnerável. Nerina percebeu que ela apertava as mãos com força e pediu que descansasse. Yara admitiu que temia criar o filho cercado pelas consequências daquela guerra. A médica respondeu que o perigo maior seria ensinar uma criança a confundir paz com silêncio. Yara guardou a frase, sentindo o bebê mover-se suavemente. Na manhã seguinte, uma equipe de engenharia conseguiu acesso limitado ao canteiro do Horizonte Vivo. Os técnicos encontraram reparos recentes cobrindo fissuras em paredes inferiores e áreas onde amostras haviam sido retiradas sem registro. O responsável local afirmou que se tratava de ajustes comuns. Contudo, imagens térmicas revelaram diferenças na densidade de alguns pilares. A perícia completa exigiria equipamentos adicionais e interrupção parcial das obras. Yara solicitou medidas preventivas, mas a administração do grupo alegou que os dados ainda eram inconclusivos. Cada hora de demora aumentava sua angústia e a pressão sobre todos. Túlio, escondido em um apartamento alugado, assistiu às notícias sobre a apreensão do depósito. Em vez de reconhecer o cerco, convenceu-se de que ainda poderia recuperar o controle. Telefonou para Joelmo usando um número desconhecido e ofereceu uma grande soma para que negasse a gravação. Quando o técnico recusou, Túlio mencionou o nome da escola da filha. A ligação foi registrada pela equipe de proteção. Joelmo, aterrorizado, quis abandonar o depoimento, mas Yara falou com ele pessoalmente. Disse que não o julgaria caso recuasse, embora garantisse que a proteção continuaria independentemente de sua decisão. A ausência de pressão produziu o efeito oposto ao esperado por Túlio. Joelmo decidiu formalizar o depoimento, explicando que passara meses acreditando ser covarde por fugir. Yara respondeu que sobreviver para proteger a filha não era covardia. Coragem não significava ausência de medo, mas escolha consciente diante dele. Joelmo entregou a gravação original e indicou onde outras amostras de concreto haviam sido escondidas antes que Túlio assumisse o controle do laboratório. Os engenheiros encontraram o material em um depósito municipal, preservado por um funcionário que desconfiara das ordens de descarte. Os novos testes confirmaram que parte do concreto não atingia a resistência mínima prevista. Ainda não era possível determinar se as torres enfrentavam perigo imediato, mas o risco deixara de ser teórico. Yara preparou um relatório urgente recomendando paralisação, inspeção completa e comunicação aos compradores. Ambrósio alertou que a divulgação poderia levar Túlio a medidas mais desesperadas. Ela respondeu que ocultar o perigo repetiria exatamente o comportamento que investigava. Entretanto, antes que pudesse enviar o relatório, recebeu uma mensagem acompanhada por uma fotografia recente de Joelmo saindo do prédio onde prestara depoimento. Dário confirmou que a imagem fora tirada apesar da vigilância. A mensagem dizia que pessoas honestas deveriam aprender a ficar em silêncio antes que outras pagassem por elas. Yara reconheceu a intenção de Túlio. Ele queria fazê-la sentir responsabilidade pelo perigo enfrentado pelas testemunhas. Por alguns minutos, o medo ameaçou sufocar sua concentração. Depois ela entregou o telefone à equipe técnica e pediu rastreamento imediato. Não apagaria o relatório, nem esconderia os resultados. Contudo, compreendeu que o próximo movimento precisaria proteger simultaneamente os moradores, as testemunhas e o bebê que carregava. Naquela noite, Celina apareceu sozinha diante da antiga casa. Não pediu para entrar. Disse a Dário que precisava falar com Yara sobre Túlio e permaneceu junto ao portão sob uma chuva leve. Quando Yara se aproximou, viu uma mulher diferente da figura impecável que comandara a humilhação na mansão. Celina ainda mantinha o queixo erguido, mas seus olhos revelavam medo. Ela admitiu que não sabia onde o filho estava e afirmou que ele se tornara imprevisível. Yara perguntou por que deveria acreditar em alguém que ajudara a destruir sua reputação. Celina respondeu que não buscava perdão. Confessou ter autorizado o pagamento usado na falsificação do exame
e permitido que Túlio organizasse a apresentação pública. Imaginara que Yara deixaria a empresa e aceitaria um acordo silencioso. Não previra ameaças contra testemunhas nem a destruição de provas. Yara ouviu sem suavizar o olhar. Disse que Celina não podia separar os métodos que aprovava dos crimes que esses métodos produziam. Ao ensinar o filho que poder eliminava consequências, ela preparara o homem que agora temia. Celina recebeu as palavras sem protestar, porque já conhecia sua verdade. Antes de partir, Celina entregou uma pequena agenda pertencente a Túlio. Havia endereços, nomes abreviados e pagamentos anotados à mão. Entre as páginas, Yara encontrou referências a uma vistoria definitiva marcada para dali a 2 dias. O objetivo parecia obter aprovação fraudulenta para liberar a ocupação de uma das torres. Celina explicou que Túlio precisava da liberação para receber a última parcela de um contrato e pagar dívidas pessoais. Yara entendeu que ele não estava apenas fugindo. Ainda pretendia concluir o esquema, mesmo com a investigação se fechando ao redor dele. Quando o portão se fechou, Yara voltou ao escritório e colocou a agenda ao lado dos relatórios. Tudo convergia para o horizonte vivo. A fraude contra ela fora uma cortina erguida para proteger um projeto comprometido, e a queda daquela cortina tornara Túlio ainda mais perigoso. Dário sugeriu reforçar a segurança e aguardar as autoridades. Yara concordou quanto à proteção, mas recusou esperar em silêncio. Ao amanhecer, enviaria o relatório e exigiria a paralisação das obras. Pela primeira vez, sabia que a próxima decisão poderia salvar vidas e destruir definitivamente o Império Avelar. Ao amanhecer, Yara enviou o relatório técnico aos órgãos de fiscalização, ao Conselho do Grupo Avelar e aos representantes dos compradores. Não suavizou as conclusões nem ocultou as limitações da perícia. Declarou que havia indícios suficientes de comprometimento estrutural para justificar a paralisação imediata das obras e a retirada preventiva de trabalhadores das áreas críticas. Quando pressionou a tecla de envio, sentiu o peso da decisão atravessar seu corpo. Sabia que contratos seriam rompidos, empregos poderiam ser suspensos e investidores reagiriam com fúria, mas nenhuma dessas perdas equivalia ao risco de vidas soterradas. A resposta do Grupo Avelar chegou menos de 1 hora depois. Um comunicado assinado pela diretoria afirmava que os resultados eram preliminares e acusava a auditoria de provocar alarme injustificado. Yara reconheceu o estilo de Celina nas frases calculadas, embora soubesse que a presidente já não controlava inteiramente o próprio gabinete. O comunicado recomendava que compradores mantivessem a calma e prometia uma avaliação interna. Yara telefonou para a fiscalização e insistiu que uma análise conduzida pelos mesmos responsáveis pela obra não poderia substituir uma inspeção independente. Sua voz permaneceu firme, apesar da pressão crescente. No canteiro do Horizonte Vivo, engenheiros externos chegaram acompanhados por agentes públicos. A administração tentou limitar o acesso, alegando protocolos de segurança, mas a ordem de inspeção permitia a entrada em todas as áreas. Enquanto os técnicos preparavam equipamentos, um mestre de obras chamado Nivaldo apontou discretamente uma fissura escondida atrás de painéis provisórios. Disse que Túlio ordenara cobri-la com argamassa antes de uma visita de investidores. Os engenheiros removeram o revestimento e encontraram uma abertura extensa junto à base de um pilar. O risco deixou de ser apenas uma possibilidade escrita em relatórios. A notícia espalhou-se entre trabalhadores e compradores antes que qualquer autoridade pudesse organizar uma comunicação oficial. Famílias começaram a chegar aos portões, algumas carregando contratos, outras segurando fotografias dos apartamentos prometidos. Uma mulher chamada Eulália Brandão, que investira todas as economias em uma unidade, exigia saber se perderia a casa. Yara foi aconselhada a permanecer longe da multidão, mas recusou esconder-se atrás de advogados. Apareceu por transmissão direta, explicou o que se sabia e o que ainda precisava ser comprovado. Não prometeu segurança absoluta nem indenizações imediatas. Prometeu apenas transparência. Eulália perguntou quem pagaria pelo aluguel enquanto a obra permanecesse paralisada. Outro comprador quis saber se os edifícios seriam demolidos. Yara respondeu que o fundo dos credores poderia liberar auxílio emergencial, mas dependeria de aprovação jurídica. Ambrósio, ouvindo a conversa,
autorizou que a Valença Atlântico adiantasse os recursos, desde que nenhum beneficiário renunciasse a direitos futuros. Yara agradeceu, mas exigiu que o apoio fosse registrado como medida humanitária, não como instrumento para adquirir unidades desvalorizadas. O pai sorriu discretamente. Mesmo cercada por pressão, ela continuava protegendo pessoas contra soluções aparentemente generosas. No início da tarde, a fiscalização determinou a evacuação preventiva de 2 blocos de apoio, onde trabalhadores descansavam e armazenavam materiais. As torres residenciais ainda não estavam ocupadas, mas dezenas de funcionários permaneciam no local diariamente. Túlio havia pressionado a equipe para concluir pavimentos superiores antes do prazo contratual, aumentando a carga sobre estruturas que talvez não tivessem resistência suficiente. A ordem interrompeu toda a operação. Caminhões foram retidos, documentos apreendidos e responsáveis técnicos convocados. O prejuízo financeiro crescia a cada minuto, mas Yara sentiu alívio ao ver os trabalhadores saindo em segurança. Celina recebeu a ordem de paralisação em sua sala e compreendeu que o império começava a se desfazer diante de testemunhas. Durante décadas, ela tratara crises como problemas de imagem. Um acidente podia ser negociado, um funcionário silenciado, um contrato substituído. Agora, cada tentativa de controle produzia novos registros contra ela. 2 conselheiros exigiram sua renúncia temporária. Celina recusou, afirmando que abandonar a presidência seria admitir culpa. Contudo, quando ficou sozinha, observou a fotografia dos filhos sobre a mesa e percebeu que protegera Túlio até transformá-lo no maior perigo para a família. Túlio acompanhava as notícias de um escritório vazio, ligado a uma das empresas de fachada. Sua raiva crescia à medida que via o nome de Yara associado à evacuação e à proteção dos compradores. Em sua mente, ela roubava o reconhecimento que deveria pertencer aos Avelar. Ele não aceitava que o colapso fosse resultado de suas decisões. Acreditava que tudo ainda poderia ser revertido se recuperasse a gravação de Joelmo e os arquivos originais. Depois de várias ligações, descobriu a localização provisória do técnico através de um segurança subornado. O medo transformou-se imediatamente em plano. Joelmo era transferido para outro endereço quando o veículo de proteção foi bloqueado por uma caminhonete em uma rua estreita. 2 homens desceram e obrigaram o motorista a sair, fingindo portar armas sob as jaquetas. Joelmo tentou fugir pela porta traseira, mas foi alcançado. O ataque durou menos de 3 minutos. Quando Dário recebeu o alerta, o veículo já havia desaparecido. A equipe localizou o motorista ferido, consciente e capaz de descrever os homens. Yara escutou o relato com o rosto imóvel, embora sentisse o coração bater tão forte que a respiração se tornava difícil. Pouco depois, o telefone de Yara recebeu uma ligação. Túlio não tentou esconder a voz. Disse que Joelmo permaneceria vivo se ela entregasse as cópias da gravação, os relatórios do concreto e qualquer arquivo retirado do depósito. Yara perguntou como poderia acreditar em sua palavra. Túlio respondeu que ela não tinha escolha. Também ordenou que fosse sozinha a um galpão na periferia e advertiu que qualquer presença policial provocaria consequências. Antes de desligar, colocou Joelmo na linha. O técnico conseguiu dizer apenas que lamentava ter envolvido todos antes que a chamada fosse interrompida. Dário recusou imediatamente a ideia de permitir que Yara comparecesse ao encontro. Nerina foi ainda mais firme, lembrando que o estresse já ameaçara sua pressão e que uma situação de perigo poderia antecipar o parto. Yara não pretendia obedecer a Túlio, mas compreendia que uma recusa direta poderia colocar Joelmo em risco. Pediu o registro completo da ligação e analisou os sons ao fundo. Havia ruído metálico periódico, motores pesados e um aviso sonoro repetido em intervalos regulares. Dário reconheceu o padrão de máquinas utilizadas em depósitos próximos a linhas ferroviárias. A equipe cruzou a duração da chamada com os sinais captados pelas antenas e reduziu a busca a 3 áreas industriais. Uma delas pertencia a uma transportadora ligada ao nome anotado na agenda de Túlio. Yara sugeriu enviar arquivos falsos enquanto policiais cercavam o local. Dário explicou que Túlio provavelmente verificaria a autenticidade antes de libertar Joelmo. Caetano, que acompanhava a operação desde outra sala, revelou que o irmão mantinha um dispositivo portátil
para acessar documentos sigilosos sem usar redes externas. Ele conhecia o modelo e sabia que a verificação exigiria uma sequência específica de chaves. Caetano ofereceu-se para entrar no galpão no lugar de Yara. Dário recusou, alegando que ele não tinha treinamento e poderia agir por impulso. Caetano respondeu que Túlio confiaria mais na presença dele do que em qualquer intermediário. Yara observou o marido e percebeu que, pela primeira vez, ele não buscava recuperar seu afeto. Estava disposto a assumir um risco porque compreendia a própria responsabilidade na escalada. Ainda assim, ela exigiu um plano controlado. Caetano usaria um transmissor oculto, entregaria um dispositivo preparado e manteria Túlio ocupado até a entrada da equipe. Antes da partida, Yara falou com Caetano em particular. Disse que coragem não apagaria o que acontecera, mas poderia impedir que outro homem pagasse pelos erros da família. Caetano respondeu que não esperava perdão. Confessou que passara a vida confundindo lealdade com obediência e que precisava interromper essa herança antes do nascimento do filho. Yara sentiu a dor antiga abrir-se novamente, porém não permitiu que ela interferisse no plano. Entregou-lhe o dispositivo e explicou quais pastas falsas apareceriam primeiro. As provas verdadeiras permaneceriam protegidas em locais que Túlio jamais alcançaria. O galpão ficava atrás de uma fileira de oficinas abandonadas, próximo a trilhos utilizados durante a madrugada. Caetano entrou sozinho, carregando uma bolsa de couro. Túlio o esperava junto a uma mesa, com Joelmo amarrado a uma cadeira no fundo. Não havia armas visíveis, mas 2 homens permaneciam próximos à porta lateral. Túlio sorriu ao ver o irmão e perguntou se finalmente compreendera que Yara destruiria todos. Caetano respondeu que trouxera o que ele pedira. Sua voz parecia firme, embora o transmissor captasse a respiração acelerada sob a camisa. Túlio conectou o dispositivo ao computador e começou a verificar os arquivos. As pastas preparadas por Yara continham cópias parciais, suficientes para parecer legítimas durante alguns minutos. Caetano aproximou-se de Joelmo e pediu que o libertassem antes da entrega completa. Túlio recusou e acusou o irmão de fraqueza. Disse que tudo teria terminado na noite da festa se Caetano tivesse expulsado Yara sem hesitar. A frase confirmou que a humilhação pública não fora um improviso. Túlio planejara provocar uma ruptura irreversível, garantindo que a auditora perdesse acesso à empresa e credibilidade diante dos diretores. Caetano perguntou se Celina sabia de todos os detalhes. Túlio respondeu que a mãe autorizara a fraude, mas não tivera coragem para concluir o trabalho. Orgulhoso de si mesmo, contou que escolhera os convidados, preparara as fotografias e convencera Caetano de que Yara o traía havia meses. Cada palavra era transmitida para a equipe do lado de fora. Dário aguardava o momento em que Joelmo pudesse ser retirado sem risco. Yara, ouvindo tudo através de um fone, sentia a humilhação retornar, agora transformada em evidência. Não desviou a atenção nem por um segundo. O computador exibiu uma falha planejada, obrigando Túlio a inserir sua chave pessoal para abrir os arquivos seguintes. Ele retirou do bolso o dispositivo portátil mencionado por Caetano e conectou-o à máquina. A equipe técnica capturou o sinal e iniciou a cópia remota dos dados armazenados. Túlio percebeu uma pequena luz piscando fora do padrão e arrancou o cabo. Enfurecido, avançou contra o irmão, acusando-o de traição. Caetano segurou seus braços, enquanto Joelmo derrubava a cadeira para afastar-se. O ruído foi o sinal que Dário aguardava para autorizar a entrada. Os agentes invadiram o galpão por 2 portas. Os homens contratados por Túlio fugiram pelos fundos, perseguidos por policiais. Caetano recebeu um golpe no rosto, mas conseguiu manter o irmão afastado de Joelmo. Túlio empurrou uma estante metálica, criando uma barreira, e escapou por uma passagem lateral que levava aos trilhos. Dário decidiu não persegui-lo imediatamente, priorizando o resgate do refém. Joelmo foi libertado com ferimentos leves e levado a uma ambulância. Caetano permaneceu sentado no chão, sangrando no supercílio, enquanto compreendia que o irmão preferira abandoná-lo a admitir derrota. O dispositivo de Túlio ficara conectado tempo suficiente para transferir parte significativa dos arquivos. Entre eles havia contratos ocultos, mensagens com funcionários públicos e comprovantes de pagamentos autorizados pelo gabinete de Celina.
Também existiam vídeos gravados sem conhecimento dos participantes, usados por Túlio para chantagear parceiros. Um dos arquivos continha a conversa completa sobre a falsificação do exame de Yara. Celina discutia o pagamento e insistia que a acusação deveria parecer privada. Túlio respondia que uma vergonha pública impediria qualquer reconciliação. A prova eliminava as últimas dúvidas sobre a origem da armadilha. Mesmo após o resgate, Yara não teve tempo para descansar. A reunião extraordinária do conselho estava marcada para aquela noite e não poderia ser adiada sem permitir novas manobras. Nerina tentou convencê-la a participar de forma remota, mas Yara decidiu comparecer pessoalmente. Disse que Celina transformara o salão da família em tribunal para condená-la sem defesa. Agora, diante do conselho, a verdade seria apresentada por meio de provas e procedimentos legítimos. Ela vestiu um conjunto azul escuro, prendeu os cabelos e levou apenas uma pasta fina. O restante estava armazenado em servidores protegidos. A sala do conselho ocupava o último andar da sede Avelar, cercada por janelas que mostravam a cidade iluminada. Celina sentou-se na cabeceira, mantendo a postura impecável apesar das olheiras profundas. Caetano ocupou um lugar distante da mãe, com um curativo sobre o rosto. Ambrósio permaneceu entre os representantes dos credores. Quando Yara entrou, alguns conselheiros se levantaram por respeito, enquanto outros evitaram seus olhos. Túlio era o único ausente. Seu lugar vazio parecia confirmar que o controle da família já havia se rompido antes mesmo da primeira palavra. Celina tentou iniciar a reunião falando sobre perseguição, conflito de interesses e uso indevido da influência dos credores. Yara pediu a palavra e apresentou uma sequência precisa. Primeiro, mostrou os laudos originais do concreto e as versões adulteradas. Depois exibiu os pagamentos às empresas de fachada, as ameaças contra Joelmo e a tentativa de destruir documentos. Por fim, reproduziu o áudio sobre o exame falso. A voz de Celina preencheu a sala, autorizando o pagamento. Em seguida, ouviu-se Túlio descrevendo como transformaria a suspeita em espetáculo. Nenhum conselheiro ousou interromper a gravação. Caetano levantou-se quando o áudio terminou, admitiu que recebera o exame de Túlio e escolhera usá-lo sem verificar sua origem. Declarou que humilhara Yara diante da família por orgulho, ciúme e covardia. Não pediu que o conselho considerasse seu arrependimento como defesa. Também reconheceu que assinara autorizações sem ler os anexos e aceitava ser investigado por negligência administrativa. Celina tentou interrompê-lo, dizendo que um filho não deveria destruir a própria mãe. Caetano respondeu que ela confundira a família com licença para cometer crimes. A frase encerrou décadas de submissão em poucos segundos. Yara não demonstrou triunfo. Pediu o afastamento imediato de Celina e Túlio, a suspensão de Caetano até o fim das investigações e a nomeação de uma administração independente. Também propôs um fundo emergencial para trabalhadores e compradores do Horizonte Vivo, financiado por bens bloqueados dos responsáveis e por garantias do grupo. Alguns conselheiros argumentaram que medidas tão duras poderiam levar a empresa à falência. Yara respondeu que proteger a instituição exigia separar sua continuidade das pessoas que a haviam usado como propriedade privada. Salvar o nome Avelar não poderia significar salvar seus dirigentes das consequências. A votação ocorreu sob silêncio absoluto. O afastamento de Celina foi aprovado por ampla maioria. A suspensão de Túlio passou sem oposição, enquanto a de Caetano recebeu apenas 2 votos contrários. Uma comissão independente assumiria o controle temporário das operações. Quando o resultado foi anunciado, Celina permaneceu imóvel por alguns instantes, como se a cadeira ainda pudesse protegê-la. Depois retirou o broche que simbolizava a presidência e o colocou sobre a mesa. Ao passar por Yara, murmurou que ela havia destruído uma família. Yara respondeu que a família fora destruída quando escolheu o medo em lugar da verdade. Do lado de fora, jornalistas aguardavam declarações. Yara informou apenas que o conselho adotara medidas de preservação e que as autoridades receberiam todo o material. Recusou comentar o casamento ou a paternidade do bebê. Quando perguntaram se buscava vingança, ela respondeu que vingança precisava de inimigos, enquanto justiça precisava de provas. A frase espalhou-se rapidamente, mas Yara não permaneceu para ouvir novas perguntas.
Seu corpo começava a cobrar o preço das últimas horas. Nerina aproximou-se e percebeu que ela respirava com dificuldade, mantendo uma mão apoiada sobre o ventre. No corredor reservado, Yara sentiu uma contração mais forte e precisou sentar-se. Caetano deu um passo em sua direção, mas parou ao ver Nerina assumir o controle. A médica verificou os sinais e decidiu levá-la ao hospital para observação. O bebê ainda não estava em trabalho de parto, porém a pressão subira novamente. Ambrósio acompanhou a filha até o elevador. Antes que as portas se fechassem, Yara olhou para Caetano. Ele permanecia sozinho, sem cargo, sem a proteção da mãe e sem qualquer garantia de reconciliação. Pela primeira vez, aceitava as consequências sem tentar negociar. Enquanto o carro seguia para o hospital, Dário telefonou com uma informação urgente. Túlio fora localizado por uma câmera rodoviária dirigindo em direção ao litoral. A polícia preparava bloqueios, mas havia indícios de que ele carregava documentos e dinheiro. Yara fechou os olhos por alguns segundos, não por medo, mas por exaustão. A estrutura de poder dos Avelar havia caído, porém o homem mais perigoso ainda tentava escapar. Ela pediu que Dário entregasse tudo às autoridades e não colocasse ninguém em risco desnecessário. A etapa seguinte já não dependeria apenas de sua força. No quarto de observação, Yara ouviu o coração do bebê através do monitor e permitiu que a tensão diminuísse. O som regular lembrava-lhe que, além dos contratos, julgamentos e escândalos, existia uma vida que precisava nascer longe daquilo. Ambrósio sentou-se ao lado dela e perguntou se lamentava ter provocado a queda do grupo. Yara respondeu que não provocara queda alguma, apenas retirar as cortinas que escondiam rachaduras antigas. Como no Horizonte Vivo, a estrutura já estava comprometida. A diferença era que agora todos podiam enxergar onde começava o perigo. Na madrugada, os engenheiros enviaram o primeiro parecer completo. Algumas áreas poderiam ser reforçadas, mas 2 setores precisariam ser demolidos e reconstruídos. A evacuação evitara que trabalhadores permanecessem sob uma laje instável durante os testes de carga. Yara leu o relatório e sentiu um alívio doloroso. Sua decisão causara perdas enormes, mas também impedira uma possível tragédia. Celina e Túlio haviam acreditado que dinheiro, prestígio e silêncio seriam suficientes para sustentar qualquer construção. Agora descobriam que nenhuma estrutura sobrevivia para sempre quando seus alicerces eram feitos de medo, fraude e desprezo. Túlio foi capturado ao amanhecer em uma estrada próxima ao litoral, depois de abandonar o carro ao perceber o bloqueio policial. Tentou alcançar uma área de mata carregando uma mochila com dinheiro, documentos e 2 telefones, mas escorregou em um barranco e feriu o tornozelo. Quando os agentes o encontraram, ele ainda gritava que tudo poderia ser resolvido com uma ligação. Ninguém respondeu às ameaças. Pela primeira vez, o sobrenome Avelar não abriu uma porta, não comprou silêncio e não afastou as consequências que ele julgara reservadas aos outros. A notícia chegou ao hospital, enquanto Yara fazia novos exames. Nerina confirmou que o bebê permanecia estável, embora recomendasse repouso absoluto durante os dias seguintes. Ambrósio desligou o telefone sem demonstrar satisfação. Yara percebeu que o pai não desejava vingança, apenas segurança. Ela perguntou se Túlio tentara negociar. Ambrósio respondeu que oferecera nomes, dinheiro e supostos segredos de políticos, mas os arquivos apreendidos já falavam por ele. Yara fechou os olhos por um instante. O homem que tentara destruí-la terminava preso pela mesma arrogância que alimentara toda a sua ascensão. Celina foi intimada naquela tarde. Deixou a mansão por uma porta lateral, mas jornalistas já cercavam a propriedade. Seu advogado recomendou silêncio, enquanto investigadores recolhiam computadores, agendas e extratos bancários. Ela caminhou entre câmeras sem o broche da presidência, sustentando a postura até entrar no carro. Somente então permitiu que as mãos tremessem. Durante décadas, acreditara que o controle consistia em impedir que os outros vissem o medo. Agora compreendia que o medo havia guiado quase todas as suas decisões, desde a proteção cega aos filhos até a destruição de qualquer pessoa que desafiasse sua autoridade. As provas reunidas permitiram abrir processos por fraude documental, corrupção, ameaça, obstrução de investigação e falsificação de laudos técnicos. Os promotores separaram as responsabilidades de cada envolvido.
Túlio surgia como principal operador do esquema, mas Celina autorizara pagamentos, pressionara funcionários e aprovara a fraude contra Iara. Caetano não fora ligado à falsificação nem às ameaças, porém responderia por negligência administrativa e assinaturas concedidas sem verificação. A distinção era importante para Iara. Justiça não significava tratar todos como igualmente culpados. Significava atribuir a cada pessoa o peso exato das escolhas que havia feito. Nos dias seguintes, o Grupo Avelar permaneceu sob administração independente. Contratos foram revisados, executivos afastados e funcionários protegidos contra retaliações. O fundo emergencial começou a pagar aluguel e despesas básicas aos compradores do Horizonte Vivo. Engenheiros concluíram que parte das torres poderia ser preservada após reforços profundos, enquanto 2 setores precisariam ser reconstruídos. A empresa enfrentaria anos de recuperação, mas não desapareceria. Iara considerava essencial salvar os empregos legítimos sem preservar o sistema de impunidade. Uma instituição não precisava morrer, porque seus dirigentes haviam confundido o patrimônio coletivo com extensão de seus desejos. Maíra Sobral tornou-se testemunha protegida e recebeu acompanhamento jurídico. Joelmo Furtado voltou a viver com a filha depois que as ameaças diminuíram. Em seu depoimento, falou sobre os meses de culpa, o medo de ser considerado covarde e a vergonha de ter fugido. Iara assistiu à gravação apenas uma vez. Depois enviou a ele uma mensagem dizendo que sobreviver também podia ser uma forma de resistência. Joelmo respondeu que só encontrara coragem porque alguém finalmente acreditara em sua palavra. Para Iara, aquela frase valeu mais do que qualquer elogio público recebido durante a investigação. Caetano compareceu voluntariamente ao Ministério Público e entregou seus dispositivos pessoais. Não tentou negociar imunidade nem atribuir todas as decisões à mãe. Admitiu ter assinado documentos sem leitura, ignorado alertas e permitido que o orgulho destruísse sua capacidade de julgamento. Também registrou uma declaração sobre a noite da festa, detalhando como transformara um exame não verificado em condenação pública. Quando saiu do prédio, encontrou jornalistas e não fugiu. Disse diante das câmeras que humilhara a esposa, que não possuía justificativa e que nenhuma fraude cometida por terceiros apagava sua responsabilidade. A declaração provocou reações divididas. Alguns o chamaram de fraco, outros elogiaram sua coragem tardia. Caetano recusou entrevistas posteriores, compreendendo que pedir aplausos por admitir culpa seria apenas outra forma de vaidade. Vendeu parte de seus bens pessoais para contribuir com o fundo dos compradores, embora soubesse que isso não eliminaria os processos. Passou a trabalhar com os investigadores, identificando decisões tomadas sob pressão de Celina e reuniões em que Túlio ocultara anexos. Cada revelação o afastava mais da antiga família e o aproximava de uma verdade que já não podia controlar. Iara permaneceu longe das discussões públicas sobre o marido. O amor que sentira por Caetano não desaparecera com a mesma rapidez que a confiança, e essa permanência tornava tudo mais difícil. Havia noites em que recordava sua ternura durante os primeiros meses da gravidez, o cuidado com que montara o berço e as promessas feitas no escuro. Em outras, revivia o momento em que ele estendera a mão exigindo o anel. Ela compreendeu que uma pessoa podia guardar lembranças felizes e ainda assim reconhecer que a relação se tornara insegura. Amor não obrigava ninguém a retornar ao lugar da própria humilhação. 2 semanas depois, Iara autorizou uma conversa no jardim da casa de sua mãe. Caetano chegou sem advogados, presentes ou discursos preparados. Perguntou primeiro sobre a saúde do bebê e ouviu a resposta sem tentar tocá-la. Depois disse que aceitava o fim do casamento, caso essa fosse a decisão dela. Não queria usar a paternidade para impor proximidade. Pediu apenas a oportunidade de participar da vida do filho, dentro dos limites definidos por Iara e pelos médicos. A ausência de exigências não reparou o passado, mas mostrou que ele começava finalmente a entender o significado de respeito. Iara respondeu que pediria a separação legal. A frase doeu em ambos, embora nenhum tentasse escondê-la com promessas. Ela explicou que não podia construir uma família sobre a esperança de que ele jamais voltaria a escolher o medo. Caetano assentiu, os olhos molhados, e declarou que não contestaria os termos justos.
Yara acrescentou que permitiria sua presença no nascimento se ele respeitasse todas as orientações e não transformasse o momento em tentativa de reconciliação. Ele agradeceu com a humildade de quem compreendia que receber uma possibilidade de ser pai não significava recuperar o direito de ser marido. Celina pediu para ver Yara antes da audiência que decidiria suas medidas cautelares. O encontro ocorreu em uma sala reservada, com advogados do lado de fora. A antiga presidente parecia menor sem joias, assessores e funcionários esperando ordens. Ela não pediu absolvição. Disse que passara a vida acreditando que preservar a família justificava qualquer método. Yara respondeu que Celina nunca preservara a família, apenas preservar o poder de decidir por todos. Ao controlar Caetano, encobrir Túlio e atacar quem ameaçava sua autoridade, ela substituir afeto por dependência e chamar essa prisão de lealdade. Celina perguntou se Yara algum dia conseguiria perdoá-la. A pergunta não veio acompanhada de lágrimas, mas de um cansaço profundo. Yara disse que talvez chegasse a abandonar o ódio, porque não desejava carregar aquela mulher dentro de si para sempre. Contudo, perdão não significaria retirar denúncias, alterar depoimentos ou permitir acesso irrestrito ao neto. Celina recebeu a resposta em silêncio. Antes de sair, confessou que sempre invejara a liberdade de Yara. A nora não precisava de sobrenome, mansão ou aprovação para saber quem era. Celina possuíra tudo, menos essa certeza. A audiência manteve Celina afastada da empresa, proibida de contratar testemunhas e obrigada a entregar o passaporte. Túlio permaneceu preso preventivamente devido às ameaças e à tentativa de fuga. Seus antigos aliados começaram a colaborar assim que perceberam que ele não poderia protegê-los. Cada depoimento revelava novos pagamentos, falsos fornecedores e favores trocados. O sistema que parecera sólido dependia, na verdade, do silêncio de pessoas assustadas. Quando algumas deixaram de temê-lo, o restante desmoronou rapidamente. Yara acompanhava os avanços apenas através dos advogados, concentrando-se agora na própria saúde e no futuro da criança. O trabalho de reconstrução do Horizonte Vivo começou sob supervisão pública. Compradores passaram a receber relatórios semanais, fotografias das obras e acesso às perícias. Eulália Brandão visitou Yara levando um pequeno vaso de manjericão. Disse que ainda temia perder o apartamento, mas já não se sentia enganada no escuro. Agradeceu pela evacuação e pela criação do fundo emergencial. Yara respondeu que nenhuma pessoa deveria agradecer por receber informações que sempre lhe pertenceram. Mesmo assim, aceitou o vaso. Colocou-o na janela da cozinha da mãe, onde a luz da manhã tocava as folhas. Ambrósio permaneceu próximo sem tentar assumir decisões. Pai e filha conversaram sobre os anos em que ele esconderia o próprio patrimônio para protegê-la de interesses oportunistas. Yara reconheceu que aquela escolha lhe dera liberdade, mas também criara uma distância entre eles. Às vezes, Ambrósio confundira respeito pela autonomia com silêncio emocional. Ele admitiu que temia tornar-se um pai controlador, como os homens que conhecera nos negócios. Yara segurou sua mão e disse que presença não era controle quando vinha acompanhada de escuta. A conversa começou a reparar uma relação que sempre tivera amor, mas poucas palavras. No início do 8º mês, Yara acordou durante a madrugada com uma contração diferente das anteriores. Nerina chegou rapidamente e decidiu levá-la ao hospital. O parto começara antes do previsto, mas os exames indicavam que o bebê tinha boas condições. Ambrósio telefonou para Caetano, cumprindo o acordo. Ele chegou sem chamar atenção e permaneceu no corredor até Yara permitir sua entrada. Não se aproximou da cama sem autorização. Apenas segurou a mão dela quando a dor se tornou intensa. Durante aquelas horas, nenhum dos dois falou sobre casamento, culpa ou futuro. Havia apenas uma vida tentando chegar. O menino nasceu pouco antes do amanhecer, pequeno, saudável e com um choro vigoroso que fez Nerina sorrir. Yara recebeu o filho nos braços e sentiu uma emoção tão ampla que por alguns segundos todo o resto perdeu forma. Caetano permaneceu ao lado, chorando sem vergonha. Quando Yara permitiu que ele segurasse o bebê, seus braços tremeram. Ele pronunciou o nome escolhido por ela, Serafim Valença Avelar, como se aprendesse uma nova maneira de existir. Naquele instante, compreendeu que paternidade não era posse, herança ou continuação de sobrenome. Era responsabilidade oferecida diariamente.
Os primeiros meses foram difíceis. Serafim acordava muitas vezes, Yara ainda se recuperava do parto e as audiências consumiam energia. Mesmo assim, ela recusou retornar à mansão do pai ou aceitar uma equipe numerosa dentro da casa. Contou com Nerina, uma cuidadora experiente, e a presença discreta de Ambrósio. Caetano visitava o filho em horários combinados, aprendendo a trocar fraldas, preparar mamadeiras e permanecer acordado sem transformar o esforço em favor. Yara observava sua dedicação com cautela. Mudanças verdadeiras não se provavam em declarações, mas na repetição silenciosa de escolhas corretas. O divórcio foi concluído sem disputa pública. Caetano aceitou a divisão definida pelos advogados e transferiu para Serafim uma parte legítima de seus bens, sem condições sobre convivência. Ele alugou um apartamento menor e começou a trabalhar como consultor técnico para empresas em reestruturação, impedido de ocupar cargos executivos enquanto o processo permanecia aberto. Alguns antigos amigos desapareceram. Outros só ligavam para perguntar sobre informações internas. Caetano descobriu a solidão reservada a quem perde utilidade social. Em vez de procurar novamente a proteção da mãe, começou terapia e manteve distância das pressões familiares. Túlio foi condenado após um processo longo, sustentado por documentos, gravações e depoimentos independentes. Recebeu pena por fraude, corrupção, ameaça, sequestro e obstrução. Durante a leitura da sentença, continuou afirmando que todos agiam contra ele por inveja. Nem a prisão modificara sua convicção de que o mundo lhe devia obediência. Celina recebeu pena menor, parte dela convertida em restrições e serviços, devido à colaboração tardia e ausência de antecedentes. Perdeu o comando da empresa, grande parcela do patrimônio e, acima de tudo, o poder de definir a realidade para os outros. O Grupo Avelar sobreviveu sob uma nova direção. O Conselho adotou controles externos, canais de denúncia e limites claros para decisões familiares. Trabalhadores que haviam sido ameaçados receberam indenizações e puderam retornar sem depender dos antigos chefes. O Horizonte Vivo foi concluído quase 3 anos depois, com estruturas reconstruídas e inspeções abertas aos moradores. Eulália foi uma das primeiras a receber as chaves. Na cerimônia, recusou cortar a fita enquanto Yara não se aproximasse. Yara aceitou apenas permanecer ao lado dos compradores, porque acreditava que o empreendimento pertencia àqueles que haviam esperado pela verdade. Com recursos próprios e doações supervisionadas, Yara fundou o Instituto Alicerce, dedicado a proteger denunciantes de irregularidades e financiar perícias independentes em obras de interesse público. Maíra tornou-se coordenadora de integridade financeira. Joelmo passou a treinar técnicos sobre segurança documental e canais de denúncia. A organização não usava o nome Valença nem Avelar em sua marca. Yara queria que sua credibilidade viesse do trabalho, não das famílias envolvidas em sua origem. Ambrósio apoiou a decisão e ofereceu estrutura sem exigir destaque. Ele aprendera que ajudar também significava permanecer fora da fotografia. Yara assumiu a direção de ética e fiscalização da Valença Atlântico, mas impôs uma condição. Seu trabalho seria supervisionado por um comitê independente, inclusive nas decisões que envolvessem o pai. Ambrósio aceitou com orgulho. Alguns executivos consideraram exagero submeter a herdeira aos mesmos controles aplicados aos demais. Yara respondeu que sistemas existiam justamente para funcionar quando a pessoa no comando parecia confiável. Não desejava construir outra empresa dependente de virtudes individuais. A justiça precisava de estruturas duradouras, porque até pessoas bem-intencionadas podiam se perder quando ninguém tinha permissão para questioná-las. Quando Serafim completou 3 anos, Caetano continuava presente e respeitava os limites estabelecidos. Ele e Yara conversavam com tranquilidade sobre saúde, escola e rotina, embora não retomassem o relacionamento. Em alguns momentos, uma ternura antiga surgia entre eles, mas nenhum a confundia com a obrigação de reconstrução. Caetano aprendera que aceitar a perda fazia parte de sua reparação. Yara aprendera que manter fronteiras não era crueldade. O filho crescia cercado por adultos imperfeitos que, ao menos, se esforçavam para não transformar seus erros em heranças emocionais destinadas à geração seguinte. Numa tarde clara, Yara levou Serafim ao jardim da antiga casa de sua mãe.
O menino correu entre as árvores, perseguindo borboletas e chamando Ambrósio para mostrar cada descoberta. O vaso de manjericão dado por Eulália crescera junto à janela, espalhando um aroma familiar pela cozinha. Yara sentou-se no banco onde conversara com Caetano durante a investigação e observou o pai brincar com o neto. A casa que antes simbolizara refúgio agora representava escolha. Ela não vivia ali para esconder-se de ninguém, mas porque aquele lugar lembrava quem era antes de qualquer sobrenome. Ambrósio aproximou-se e perguntou se ela pensava na noite da mansão. Yara respondeu que às vezes ainda recordava o silêncio das pessoas, o anel na mão de Caetano e a chuva além da porta. Durante muito tempo, acreditara que a chegada do pai transformara tudo. Agora sabia que a verdadeira mudança ocorrera segundos antes, quando decidira sair sem implorar para ser aceita. Ambrósio não a salvara da fraqueza. Apenas chegara a tempo de lembrá-la de uma força que já existia. Ele beijou sua testa e voltou para Serafim, deixando-a sozinha com aquela compreensão. Yara observou o filho correndo em direção a ela e abriu os braços. Não carregava triunfo, apenas paz. Justiça não devolvera os anos perdidos, não apagaria a humilhação, e não transformara culpados em pessoas melhores. Ainda assim, impedira novas vítimas, restaurara vozes silenciadas e permitira que uma criança nascesse em uma família construída sobre limites honestos. Yara compreendeu que dignidade não consistia em jamais ser ferida. Consistia em não entregar aos responsáveis pela ferida o direito de definir o próprio destino. Quando Serafim a abraçou, ela soube que a história finalmente encontrara seu verdadeiro fim.